Olá, tudo bem? Eu estou fazendo essa apresentação para o síndico e para as pessoas competentes a decidir as opções a serem enviadas para o conselho decidir o projeto que a gente vai executar no hall do prédio de, do edifício Alexandre Coutinho. Eu vou passar as imagens aqui para que a gente possa analisar as opções. E eu tô fazendo esse vídeo mais para eu poder justificá-las, né? Senão fica uma coisa solta também. Eu espero que vocês consigam olhar o meu mouse, mas essa apresentação vai ter mais ou menos uns 20 minutos de duração. Então é isso, vamos começar pela primeira opção. Isso, só voltando no retrospecto, isso é uma análise secundária de anteprojeto para o hall do edifício Alexandre Coutinho, que vai receber os elevadores, vai precisar da suas paredes levantadas por uma questão de incêndio. Então vamos começar pela essa primeira opção, lembrando que já houve uma apresentação, já houve uma filtragem das ideias e, e aqui eu estou apresentando uma segunda etapa dessas ideias. Então vamos lá. O que permaneceu da primeira ideia e nessa ideia central são alguns conceitos que eu acho muito relevantes e que eu vou começar pontuando por eles. Que, primeiramente, a gente está lidando com um ambiente que ele tem uma linearidade grande. E a gente conseguir trabalhar com isso é interessante justamente por um respeito ao espaço e para que a gente possa tirar o maior proveito dele. Então não adianta a gente estar propondo um espaço que ele é muito grande em uma direção sem gerar uma separação entre ambiências. A gente então partiu para essa solução que separa algumas ambiências através de dois principais elementos. O primeiro deles é essa meia parede, que vocês podem ver aqui, que ela exalta essa linearidade do ambiente e traz aconchego para que ele não fique completamente sem com uma parede lisa, sem textura. Então, nesse caso aqui, a gente está usando a granitina ou granilite para fazer essa meia parede e que se conecta com o chão, que também nesse caso é do mesmo material. Para que então na parte de cima a gente consiga aplicar um cimento queimado, tanto na parte de cima da parede quanto no forro. Mas essa solução isolada, ela ajuda, mas não ajuda muito, porque essas ambiências elas continuam muito amplas em um só sentido só. Então o que a gente está propondo aqui também são essas interferências nas paredes de blocos de vidro. São molduras de blocos de vidro que tanto permitem a luz entrar no ambiente, quanto geram uma sensação de ritmo, para que esse ambiente traga mais conforto. E então a gente está usando aqui um bloco de vidro canelado resistente ao fogo, que é importante para esse projeto. Inclusive, todas as soluções aqui elas são pensadas para serem resistentes ao fogo. As portas brancas, aqui ao lado tem o extintor de incêndio que não está aparecendo, e a porta ali no final que suavemente acho que a gente não consegue ver aqui na apresentação, mas eu vou mandar esse PDF para vocês.
e suavemente dá para ver que ela tem uma veneziana, que ela permite a passagem de fumaça, se for o caso, mas não permite a passagem do fogo. Então, assim, essas soluções todas, elas são resistentes ao fogo, justamente porque esse é um espaço que tem que estar enclausurado justamente por causa disso, para permitir o acontecimento dos elevadores. Então, nessa imagem aqui já, eu vou dar um retrospecto, que é o seguinte: a gente está propondo aqui o acontecimento, aqui a entrada da escada, tá? Só para vocês terem uma noção aqui onde está meu mouse. A entrada da escada à direita já dá mais ou menos numa dupla de poltronas, que serve para dar um contexto de ambiência aqui, mas que se complementam o aparador, né? Esse sofá também, que ele serve tanto para servir as pessoas que estão esperando o elevador, quanto aquelas que querem esperar nesse ambiente, querem fazer usufruto do ambiente, justamente para ele não ser só um espaço de plena passagem, né? Ele tem um potencial de ser uma conexão entre os moradores. Dividindo eles, a gente colocou uma nova caixa de correios, uma caixa de correios de madeira, pode, aqui no caso, ser um MDF com folhado de madeira natural, e em última instância pode ser manutenção daquele correio que já existe. Aqui ele está na mesma dimensão, uma dimensão parecida, mas eu acho que é interessante, até porque aquele correio não está em ótimas condições. Ia ser interessante fazer o planejamento da aquisição de outro, o projeto de outro eu posso executar também sem problemas, assim como já está aqui, né? Mas eu posso, obviamente, mandar para um marceneiro ou uma pessoa competente para realizar esse serviço para nós, assim como todos os outros serviços que podem ser realizados aqui. Então eu estou propondo essas aberturas de bloco de vidro emolduradas por uma leve, sutil moldura de madeira. E embaixo delas eu coloquei esses vasos de cimento, que vão ressaltar ainda mais esse ritmo das aberturas do bloco de vidro, e vão dar um pouco mais de vida para esse lugar, que tem o potencial de ficar muito emo, mas também tem o potencial de ser muito interessante pensando na vida comum dos moradores do edifício. E aqui eu estou colocando essas plantas justamente nas áreas onde tem mais iluminação. É claro que no paisagismo a gente vai colocar plantas de sombra plena. Tem várias opções para a gente colocar aqui, plantas que vão ficar bem interessantes. Então vou passar aqui um pouquinho mais da caixa de correio, dessa divisão da parte superior, da parede, da parte inferior, no caso o cimento queimado e a granilite. E aqui já começa a aparecer uma outra solução que eu acho bastante interessante, porque o que acontece? A gente tem hoje o hall do elevador aqui na direita. Esse hall que eu vou... Aliás, o painel do elevador, que eu vou mostrar melhor depois, que tem essa abertura para aquelas caixas de elétrica que tem ali. Mas na frente dele, hoje a gente tem um ralo, que eu estou propondo a manutenção dele exatamente onde ele está, só que com uma proposta de um jardim um pouco mais avantajado, um pouco mais interessante, que vai servir tanto para limpeza desse espaço todo, conseguir cair nesse espaço para esse ralo, quanto para colocação de um volume um pouco maior de plantas, para gerar essa ambiência mais interessante no lugar que é o lugar de maior uso do espaço, né? No caso, o abastecimento do elevador.
Então vou passar aqui um pouco mais desse jardim de pedras que eu estou colocando aqui. E aí já fica um pouquinho mais claro esses dois outros elementos, que eu vou falar aqui um pouco mais do jardim. E aqui na parte de cima dele, um espelho, que eu acho que vai ficar interessante, que tem a ver também com uma solicitação de acompanhar um pouco mais o projeto anterior que havia sido feito para esse hall. E aqui eu optei por colocar um pequeno aparador com uma luminária e alguma decoração para eventualmente, se precisar guardar alguma coisa, se precisar abastecer alguma coisa do espaço que não seja só a infraestrutura do prédio. Eu acho que esse canto aqui ele também dá um charme, porque ele é a primeira coisa que se vê quando se entra no prédio, né? Assim, se atravessa a porta, corta fogo. E fica ao lado desse quadro que eu estou colocando aqui, que é um quadro de avisos, um quadro que pode ser usado pelos moradores do prédio para se comunicarem entre si. Esse é um espaço que ele é utilizado por todo mundo e por isso ele é visto por todo mundo e ele pode ser atribuído uma função de comunicação nele também. Acho que isso é bastante interessante, é bastante potente nesse sentido. Fico pensando que tem muita coisa que hoje é avisada no WhatsApp e nem todo mundo tem o WhatsApp do prédio. E isso aqui é uma plataforma de comunicação que pode ser tão interessante quanto. Então acho que é bacana. Mostrando um pouco mais agora do espaço, o sofá proposto, os espelhos, esse jardim de pedras, um pouco mais da dupla de poltronas, os vasos cimentícios. Aqui eu estou trabalhando sempre com arandelas e luminárias de teto. E deixa eu voltar aqui, essas sancas que elas na verdade dão a volta no espaço inteiro, essas sancas iluminadas aqui, porque elas justamente tomam proveito desse forro, esse forro que é um elemento tão importante no nosso projeto, tanto para melhorar a iluminação difusa, quanto para poder tampar aquele tanto de tubulações, de instalações que tem ali, e gerar uma ambiência mais agradável. Aqui um pouco mais do painel do elevador, estou propondo um painel ripado que pode ser executado em PVC. Hoje a gente tem materiais, aliás, peças muito, muito interessantes e muito, muito viáveis economicamente, que trazem uma resistência maior ainda do que o MDF. E então eu acho que é uma solução que ela pode ser abordada aqui, fazer esse painel todo em PVC, e ele vai abranger tanto a moldura dos elevadores quanto essa porta da infraestrutura elétrica que tem aqui hoje, né? Assim, a gente executa uma porta dentro do painel para que ela fique escondida e acessível ao mesmo tempo. Agora vamos para a segunda opção, que nada mais é do que uma alteração da primeira opção com um pouco mais de requintes. Aqui já pode se ver de cara que eu estou propondo uma outra alternativa de acabamentos. Ao invés de usar a granitina e o cimento queimado, estou usando só cimento queimado em duas cores. No piso ele vem resinado para aumentar a resistência. Nas paredes, na parte de baixo, ele vem na mesma cor que o piso. E na parte de cima eu estou propondo ele levemente vermelho, que eu acho que dá uma saturação interessante para o ambiente todo. E um contraste sutil entre o cimento e a madeira, né?
que são os dois elementos protuberantes aí no projeto. Propus também uma alteração do mobiliário, né? Esse mobiliário, ele desculpa, ele acontece num esquema parecido, mas suavemente diferente, aqui com móveis um pouco mais claros, de metal também, mas com tecido um pouco diferente. E é claro que assim, essas soluções todas, né, tanto os acabamentos quanto os mobiliários, a gente pode ir refinando. Mas assim, a composição dessas duas soluções ela é relativamente parecida, o correio no mesmo lugar, o sofá no mesmo lugar. Aqui eu estou propondo um jardim de pedras um pouco mais interessante, que tem um movimento orgânico um pouco mais legal, justamente para dar uma dinâmica aqui para o espaço, nessa área onde concentra mais importância, né? E eu acho que a gente tem ganhos visuais bem interessantes de fazer isso assim, e acaba que a diferença técnica é pouca se a gente estiver pensando num piso de cimento queimado ou até num piso de granilite ou que seja de granito, enfim. Acho que vamos discutir um pouco mais sobre as soluções que a gente vai levar para assembleia. Aqui eu estou mantendo a solução dos vidros, do espelho. Esses espelhos é bem mais fácil quando a gente, ao invés de pensar uma peça gigante, inteiriça, a gente pensa algumas peças bem próximas umas das outras, mas menores, né? Isso aí barateia bastante. Isso também estava presente no projeto anterior que o arquiteto tinha executado, que a gente está usando como referência também. Aqui um pouco mais do jardim, na dupla de luminárias do sofá. O recorte emoldurado dos blocos de vidro. Com mais jardim de pedra. Aqui repete-se a mesma solução, que tem a ver com o uso da referência do projeto anterior. Esse pequeno aparador com uma luminária. E aqui é a mesma coisa, com diferenças de acabamento. A mudança do mobiliário, que eu honestamente gostei no geral mais dessa solução, tanto do mobiliário, quanto dos acabamentos, quanto do jardim de pedra. Mas eu acho que os acabamentos a gente pode conversar. A outra solução de acabamentos também é bem interessante. Enfim, são duas opções que a gente pode inclusive levá-las ambas para a assembleia. O painel, assim como todas as outras madeiras, a diferença é que aqui eu estou usando uma nogueira, aliás, desculpa, aqui eu estou usando um frejo claro, e na outra opção eu estava usando uma nogueira. São madeiras com propriedades parecidas. E aqui eu estou fazendo uma terceira opção, que ela ainda é da conversa anterior. Ela ainda mantém a estrutura das molduras de blocos de vidro. Elas têm uma repetição um pouco menor, assim, são um pouco mais espaçadas entre elas. E aqui eu propus bancos executados em alvenaria mesmo, e uma solução de pintura e granilite embaixo. Essa pintura também dividida na metade, uma meia parede. Pode-se ver que tem algumas permanências e algumas diferenças, mas eu acho que eventualmente pode ser interessante também levar essa opção para a Assembleia, no sentido de tentar entender um pouco melhor a noção que as pessoas têm, o que elas estão preferindo, essa opção que ela destoa mais das outras. Se ela eventualmente for escolhida, a gente pode pensar ainda numa quarta opção, que
tem a ver com uma remodelação e adequação dessa opção terceira, mas eu acho que é interessante analisar o fato dela ser destoante das outras duas e poder significar algo assim na sua escolha, né? Ela também traz um pouco mais de rusticidade, simplicidade, enquanto as outras duas elas trazem um pouco mais de modernidade. Aqui eu tenho menos imagens dela, justamente que ela é uma opção um pouco anterior, mas algumas coisas permanecem, como o correio, a ideia dos bancos para permanência, as molduras de bloco de vidro, a presença de plantas. Então acho que é isso. Vou estar enviando essa apresentação para vocês. Espero que tenham gostado. Esse vídeo ele tem como intuito preservar a gente de uma reunião presencial ou até online, porque os nossos horários não estão batendo. Eu tive um imprevisto na semana passada, um acontecimento de luto, e por isso eu acabei não conseguindo poder fazer a nossa reunião durante a quinta-feira, e a gente tentou marcar durante o fim de semana, acabou que não foi possível também. Então eu estou enviando esse vídeo como uma réplica a essa necessidade que a gente tem de encaminhar esse projeto, e eu espero que seja suficiente, mas eu estou sempre à disposição para fazer essa conversa. No meio da semana eu estou voltando a Belo Horizonte, então também posso fazer essa conversa presencial. E no mais é isso, queria agradecer a oportunidade e a disposição de todos aí escutando, e até mais. Para o que vocês precisarem, eu estou disponível e fico esperando uma réplica também das opções, beleza? Um abraço a todos, até mais.